Olá a todos, meu nome é Bernardo Chubisky, eu sou médico e eu atuo como editor-chefe do Medscape Global, que é a maior plataforma, o maior site de conteúdo médico do mundo. E é com grande prazer e honra que eu temos hoje um painel de estrelas aqui comigo para a gente debater um pouco sobre o futuro da educação na saúde. É, eu vou passar a palavra para cada um dos palestrantes, para que cada um possa se apresentar, e só para organizar. Sérgio, você fala um pouquinho de você? Acho que está no mudo, Sérgio. Desculpe, bom dia, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo convite para o nosso nome. Boa tarde, queridos amigos, painelistas. Meu nome é Sérgio Araújo, eu sou cirurgião, sou coloproctologista, cirurgião oncológico, sou professor livre-docente de cirurgia pela Faculdade de Medicina da USP e sou o diretor médico do Centro de Oncologia do Hospital Israelita Albert Einstein. É um prazer aqui poder estar com vocês e falar sobre realidade e futuro da saúde. Educação e saúde, perdão. Maravilha. Luiz Ferla, conta um pouquinho pra gente quem é você. Ok, boa tarde a todos. Aí, um prazer estar com vocês nessa conversa aí sobre educação e o futuro da saúde, super importantíssimo. Eu sou o fundador e o CEO do DOT Digital Group, que é um grupo de empresas que trabalham em educação à distância, em EdTech. Nós estamos há 25 anos trabalhando nesse mercado, somos uma das pioneiras do Brasil nisso, e já por nós foram capacitados aí já mais de 10 milhões de pessoas ao longo desses anos, né? Tecnologia e educação é o nosso mundo, é o nosso negócio. Maravilha. Maurício, sua vez. Você pode dizer pra gente, dentro da infinidade de coisas que você faz, um resuminho? Muito boa tarde a todos e todas. Sérgio, Ferla, Bernardo, boa tarde para cada um de vocês, para vocês que nos assistem. Primeiramente, agradeço o convite por estar aqui. É uma honra, um prazer imenso poder compartilhar de um tema que eu tanto estudo e aprofundo meus conhecimentos na área da educação, voltada à saúde. Meu nome é Maurício Benvenuti, eu sou sócio da Starce. A Starce é uma escola de negócios, a gente tem sede no Vale do Silício, eu moro no Vale do Silício desde 2015, que é essa região do mundo que vem pavimentando boa parte das inovações que o mundo consome. Antes disso, eu fui sócio da XP Investimentos durante 8 anos e meio, né, construindo o business da XP Investimentos pelo Brasil. Então, eu tenho um viés e um foco muito forte no empreendedorismo e me relaciono com esse mundo de startups, tecnologia, inovação e como tudo isso se conecta com o mercado de trabalho e com as grandes empresas. Vai ser um prazer imenso poder compartilhar um pouquinho do que eu vivo, do que eu aprendo nesse painel tão incrível. Maravilha. O painel ficou composto de uma maneira muito, muito interessante, porque a gente tem profissionais de saúde, a gente tem profissionais de tecnologia, a gente tem profissionais de engenharia, profissionais de inovação, ou seja, a gente realmente vai conseguir falar sobre o futuro da educação na saúde. Para organizar um pouco, eu vou começar conduzindo algumas perguntas, claro que a plateia pode enviar as perguntas e eu vou direcionando para o grupo à medida que elas forem chegando. Primeira pergunta vai para o Sérgio. Sérgio, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a sua experiência em simulação como uma metodologia de ensino e como que a simulação ela funciona tanto no desenvolvimento de habilidade técnica quanto no que a gente chama de soft skills. E se você puder elaborar um pouquinho mais do que são soft skills, vai ser interessante. Sem dúvida, Bernardo, obrigado pela pergunta. O uso da simulação em saúde não é novo, mas ele é fundamental. Existem vários tipos de simuladores, né? Existem simuladores que transferem competências técnicas, por exemplo, cirurgias, procedimentos,
E existem simuladores que transmitem rotinas de atendimento, fluxo de paciente. Por fim, existem os simuladores também que transmitem habilidades não técnicas, que você chamou, né, Bernardo, de soft skills. Você prefere chamar de soft skills como nós já conversamos. Isso é muito importante porque as habilidades não técnicas não diferem das habilidades técnicas. E embora seja muito difícil medir habilidades não técnicas, quais sejam liderança, assertividade, capacidade de trabalho em equipe, progressão de um fluxo de condutas, sobretudo, por exemplo, numa urgência médica, no interior de uma sala cirúrgica, é bastante importante. Bom, nós temos simuladores para tudo isso, né? Eu trabalho no Hospital Israelita Albert Einstein, não diretamente envolvido na área de educação, mas eu venho do Hospital das Clínicas de São Paulo, onde eu fiquei 20 anos ensinando médicos residentes. E aí, aqui no Einstein, em paralelo com a minha atividade clínica, né, eu sou cirurgião, e com a minha atividade de gestão, eu sou o gestor da oncologia do Einstein, nós participamos de atividades de ensino. E sim, nós usamos simuladores. Antigamente, quando eu me formei, simuladores eram, por exemplo, na área de anatomia, cadáveres, né? Hoje é mais difícil. Pessoal, se vocês tiverem uma ideia, quando nós treinamos técnica cirúrgica, nós operávamos cachorros, né? Hoje em dia, isso é completamente inadmissível, por motivos óbvios, e graças a Deus que não é mais assim, né? Os simuladores se dividem, por exemplo, Bernardo, simuladores de realidade física, simplesmente uma caixa onde nós transferimos peças de um local para o outro para treinar habilidades técnicas em cirurgia. Esse é um exemplo de simulador de realidade física. Simulador de realidade virtual, todos vocês conhecem, existem vários, inclusive muito gamificados, né? Maurício certamente sabe exatamente do que eu estou falando. E os simuladores de realidade virtual transmitem hoje uma das principais competências em toda a área cirúrgica, que é, por exemplo, a cirurgia robótica. Todo treino de simulação em cirurgia robótica é feito com fases em simulador de realidade virtual. Além dos simuladores de realidade física e simulador de realidade virtual, nós temos a simulação em um ambiente para habilidades não técnicas, em um ambiente onde existem atores. Esses atores são pacientes, membros da equipe de saúde e várias das pós-graduações e mesmo a graduação em medicina do Hospital Israelita Albert Einstein envolve o treino de simulação no nosso centro de simulação realística, que é um facility state of the art, onde fazemos esses tipos de simulação. Fechando, para falar sobre o papel da simulação, ela é indissociável da educação em saúde, da educação em medicina e todas as áreas, como enfermagem e todas as áreas de suporte. Ela deve e pode e deve cada vez mais ser aplicada. Ela sofre um pouco de preconceito das gerações mais antigas. Eu sou um cirurgião do século XX, então eu sou geração mais antiga. Então, por exemplo, para quem aprendeu anatomia no cadáver, aprender anatomia num simulador que não seja o cadáver, a gente sempre tenta torná-lo o mais real possível. Ele é um desafio para todos nós, né? Acho que é isso, Maurício. Depois podemos continuar acho que é isso, Bernardo. Depois podemos continuar esse papo. Não, eu achei excelente. Eu vou fazer um gancho com o que você acabou de falar e vou aprofundar um pouquinho para a gente entender. Então, já que você falou que foi treinado no modelo mais antigo, eu ia dizer que eu fui treinado no modelo mais antigo. Então, vamos dizer que nós dois estudamos no modelo mais antigo. Com essa sua experiência nos modelos, tendo ensinado no Einstein, que utiliza metodologias, agora eu estou trazendo um conceito novo, que é metodologias ativas. O currículo do Einstein é um modelo curricular que ele é mais contemporâneo, ele trabalha com metodologias ativas. Qual tem sido a sua experiência enquanto professor, comparando como o aluno percebe o ensino e como é o resultado dele nesses dois modelos?
Tá legal. Aqui no Einstein, o responsável pela educação é o Dr. Alexander Rothhausen, ele é um médico cardiologista, né? E na faculdade de medicina, o que nós utilizamos como principal metodologia ativa na graduação em medicina é o TBL, é o Team Based Learning. Quando nós comparamos metodologias não ativas com metodologias ativas, e eu tenho o grupo controle, porque eu fui docente do Hospital das Clínicas de São Paulo, e portanto que é afiliado à Faculdade de Medicina da USP, minha alma mater, o que a gente verifica é um tremendo ganho, né? Quando o Einstein começou com o TBL, todos nós da antiga, falamos, será possível? Será possível que isso vai acontecer? E o que a gente verificou é que, existe um preparo pré-encontro. Sem preparo pré-encontro não tem jogo, o aluno não pode nem participar. Só isso, nós não tínhamos isso, né? Quando nós nos formamos, tanto em medicina como em qualquer área afim da saúde, nós não tínhamos isso. Depois, o aluno ou a aluna chegam para a interação em uma sala onde ele faz parte de um grupo constituído, idealmente, por 6 ou 7 pessoas, onde existe uma imediata verificação de conhecimento. Ou seja, se ele ou ela estudaram ou não, né? Depois vem a interação com o professor, que é geralmente um problema. Nós trazemos um problema, esse problema pode ser um problema clínico, um problema de gestão, um problema organizacional, um problema de gestão de pessoas em saúde, né? E nós trazemos esse problema com base, claro, no material pré-teste, no material pré-aula, e apresentamos isso para o grupo. E o que ocorre é que, em oposição aos modelos tradicionais, existe uma interação, o efeito didático é muito forte. Existe uma interação porque, o colega ou a colega não podem vir despreparados, porque cada vez que eles fazem isso, o grupo deles pontua menos e o grupo dele, o mesmo grupo deles, progride menos. Então isso é um desfavorecimento do trabalho em equipe. Segundo, cada vez que eu tive acesso ao material pré-classe, entendi de um jeito e discuto, eu vejo como o outro colega entendeu, que é o paradoxo básico da comunicação. Né? Tudo depende do que eu entendo, do que me é transmitido. E por último, existe a sensação de pertencimento, porque se entende que em TBL esse grupo deve ser perene ao longo daquela disciplina. Ele deve ser no dia a dia para que a gente desenvolva cada vez mais a atividade que a gente chama de socioeducacional. Perfeito. Ok. Então, eu acho que com isso a gente vai ter um link perfeito para o Luiz Ferla, porque você acabou de falar para a gente sobre modelos educacionais e o Luiz, ele tem mais de 25 anos de experiência em educação digital. Então, eu queria saber do Luiz agora como que o mundo tem acompanhado essas novas necessidades educacionais, como a tecnologia tem crescido e como que isso afeta o comportamento do estudante. A gente vai, eu vou depois perguntar um pouquinho para o Maurício sobre o conceito de estudante, como é que isso afeta o engajamento desse nosso estudante? Tá legal, Bernardo. Eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é um pouco avaliar uma mão de obra qualificada faltante no mercado, né? Isso é um problema global e é um problema sério na área de saúde, né? E que pode afetar aí toda essa cadeia que trabalha com a saúde hoje. Se nós não prontamente, cuidadosamente abordarmos isso, nós vamos ter logo na frente aí uma lacuna grande de profissionais, de talentos e com prejuízos a longo prazo, né? Essa questão do aprendizado, do conhecimento e com as tecnologias que nós estamos vivendo hoje, toda essa transformação digital para que está passando o mundo, está tendo um impacto muito grande, né? Nos dias de hoje, o conhecimento médico apenas falando, ele em alguns meses ele se duplica. Pensem bem, o conhecimento médico que existia até o ano passado, ele já foi duplicado nesses primeiros meses
do ano, né? E é uma coisa a ver com tecnologia, porque há anos atrás, vamos lá, na metade do século passado, se levava 50 anos para esse conteúdo ser duplicado, né? E como é que nós vamos fazer para vencer toda essa avalanche de conteúdo, né? Que dá uma sensação sempre em todos os profissionais, e principalmente nos profissionais da área médica, que estão sempre desatualizados, ou sempre tem que ter um conhecimento que está faltando, né? E eu acredito que é justamente a tecnologia que consegue contemplar essas duas necessidades de forma simultânea, proporcionando treinamento mais rápido, mais eficiente e mais interessantes, né? Tem uma série de tecnologias muito modernas, atuais e emergentes no mundo. Eu vou citar algumas só para que vocês acompanhem, né? Estamos vivendo nos dias de hoje, coisas que até estão se parecendo algumas já normais, como computação em nuvem, mas mudou muito toda a tecnologia e a educação. Nós estamos entrando agora numa era da tecnologia de quinta geração, do 5G, onde vai ajudar muito a emissão de vídeos, de imagens, de equipamentos de 3D, realidade virtual, realidade aumentada. Vai ter uma evolução grande e isso tem impacto na medicina, além de inteligência artificial, processamento de linguagem natural, big data, a robótica, como o Sérgio mesmo comentou, sensores vestíveis, wearables, que as pessoas vão poder trafegar informações diretamente para tecnologias e serem analisados, sistemas de blockchain e coisas que nós temos visto no mundo de hoje, como, por exemplo, aplicativos, muitos aplicativos que nos ajudam em gestão, no conhecimento de soft skills, de conhecimentos técnicos também, né? E plataformas de educação, né? Para incentivar aí uma aprendizagem mais flexível, interativa, entre os estudantes de medicina e seus professores, né? Nós temos aí os LMS, os Learning Management System, os LXP, e agora falando muito também dos sistemas ou as plataformas de lifelong learning, que é essa nova tendência que aparece hoje no mundo, que você vai estar sempre buscando conhecimento a todo momento, aí, como também em algum momento aí o Benvenuti falou disso. É quase assustador quando você coloca a quantidade de informação que os profissionais de saúde precisam ser submetidos e como que eles podem se manter atualizados. Você citou o conceito do lifelong learner. Como o profissional de saúde pode encarar esse paradigma? Fela, você pode começar respondendo e, Maurício, você pode ficar à vontade também para acrescentar também um pouquinho sobre essa ideia do eterno estudante. Bem, Bernardo, eu acho que essa questão do lifelong learning, ou aprendizado ao longo da vida, é uma das competências mais significativas que todas as pessoas têm que possuir hoje, nesses dias de tecnologia, de revolução, transformação digital, né? Porque, logicamente, ela oferece aos indivíduos, a todos nós, a oportunidade de nos mantermos sempre com conhecimento atualizado, aprender novas habilidades e buscar aí uma ampla variedade de interesses, né? A área de saúde, claro, é um campo aí de prática de constante mudança, com avanços na medicina, nas fontes de evidências, nas opções de tratamento, novos medicamentos surgem a todo momento, regulamentações governamentais que mudam, né? Então, e modelos de atendimento aí em constante mudança, né? Então, eu diria que essa aprendizagem ao longo da vida, o lifelong learning, na área de saúde não é uma opção, ela é uma necessidade, é necessário que todos os profissionais da saúde sempre se permaneçam relevantes e continuem a fornecer o atendimento seguro e eficaz ao paciente sempre, né? Todas as áreas hoje, isso é fundamental. Na área de saúde, não tem como você não ser um lifelong learner. O lifelong learner. Maurício,
que você tem para... Não, acho que a Ferla comentou muito bem, e a Deloitte Insights, que é uma divisão da consultoria Deloitte, que produz dados e pesquisas, ela divulgou recentemente que a meia-vida de uma competência profissional hoje ela é de 5 anos, aproximadamente. Então, o que a gente está falando com isso? Que acho que os exemplos que o Sérgio comentou aqui, né, desde a época em que ele se formou, né, na graduação em medicina até hoje, o quanto, né, foi muito bacana, Sérgio, ver essa evolução. Então, só na fala do Sérgio já se vê o quanto evoluiu, né, nesse espaço de tempo, né, a atuação do profissional na área da saúde. Então, se hoje a meia-vida de uma competência é de 5 anos, tudo que a gente está aprendendo em 2021, em 2026 vai perder metade do seu valor no mercado, e eu, enquanto profissional, para me manter na vanguarda do que eu faço, eu vou ter que buscar conhecimentos novos. E como o Ferla falou muito bem, isso não é restrito aos profissionais da saúde, a gente está falando aqui porque o foco é saúde, mas isso hoje é para um educador, para um profissional da área legal, para um advogado, advogada, contador, contadora, para um profissional liberal. O mundo, ele, querendo a gente gostar ou não, concordar ou não, mas a tecnologia está cada vez mais fazendo parte das nossas vidas. Saiu um estudo da McKinsey em 2016, ela estudou no mercado americano quantas horas foram trabalhadas em certos empregos que exigem certas habilidades nos Estados Unidos, Bernardo, e projetou quantas horas vão ser trabalhadas nesses mesmos empregos em 2030, daqui 9 anos. E basicamente o resultado dessa pesquisa foi que os empregos que envolvem habilidades cognitivas básicas, que é basicamente aquele emprego que eu tenho que aprender, lembrar e executar algo repetidas vezes, e os empregos que envolvem habilidades físicas e manuais tendem a diminuir a demanda, em função de tudo que a gente está falando aqui, e em contrapartida tende a aumentar a demanda no mercado de trabalho por empregos que envolvem habilidades cognitivas chamadas pela pesquisa de alto nível, que não é simplesmente aprender, lembrar e executar algo repetidas vezes, mas é usar o senso crítico, a criatividade, a nossa capacidade de avaliação e resolução de problemas, tende a aumentar, bem como a demanda por empregos que envolvem habilidades sociais e emocionais e habilidades tecnológicas. Então, se esse estudo da McKinsey vai estar certo ou não, Bernardo, Ferla e Sérgio, isso o tempo vai dizer. Mas ele nos dá um tempero para onde caminha, né, o futuro das relações de trabalho. E aqui tem 2 frentes muito claras para mim. A primeira, essa exigência cada vez maior do mercado de trabalho por essas competências intrinsecamente humanas, que nos fazem essa espécie, competências emocionais, sociais, somos seres relacionais que convivemos em sociedade, a gente não é, né, Bernardo, um leopardo que vive na savana africana solitário e está tudo bem. Né? Nós somos seres sociais, então uma valorização cada vez maior desse tipo de competência que nos faz essa espécie, de um lado, e de outro, uma clara necessidade nos profissionais de hoje de desenvolverem o que eu chamo da consciência digital, que na minha visão é quase como a matemática desse século. Assim como todos nós aqui, a gente teve que aprender a fazer contas, somar, diminuir, multiplicar e dividir para poder minimamente transitar no mercado de trabalho, hoje é imprescindível, minimamente, eu compreender como é que o online pode potencializar o offline, como é que o digital pode potencializar o analógico. O Sérgio aqui deu inúmeros exemplos de como a tecnologia pode potencializar o estudo e o trabalho do profissional na área da saúde, o Ferla também. Mas eu não preciso ser um especialista, mas minimamente hoje em dia, Bernardo, eu tenho que compreender como que esse universo de possibilidades que estão cada vez mais disponíveis e acessíveis aos profissionais ao redor, como é que eu posso utilizá-las para potencializar minha profissão, meu emprego, meu negócio. Então, essa exigência das competências intrinsecamente humanas e essa exigência cada vez maior do que eu chamo da consciência digital, certamente vão pavimentar a construção das carreiras de sucesso daqui para frente. Maurício, eu acho bastante interessante porque a sua vivência no Vale do Silício, que é o ambiente, provavelmente um dos ambientes mais frenéticos em agilidade, desenvolvimento, criação de novas ideias, você traçou um paralelo entre o profissional de saúde e o profissional em geral. Tem diferença em relação à consciência digital, aprendizado digital entre esses dois, ou a gente está falando que todo mundo tem que estar eternamente estudando e se desenvolvendo, independente da área de atuação? A minha visão em relação a isso, Bernardo, hoje as mudanças elas são para todos.
saindo um pouquinho aqui do foco, mas a gente tem visto o mercado de entretenimento ser transformado pelo Netflix, né, que rompeu a indústria de Hollywood. O Uber causando esse tumulto na indústria de transporte individual de passageiros. O Spotify na famosa Records Industry, na indústria da música. A Tesla, uma empresa de 17 anos que se torna a montadora de veículos mais valiosa do planeta, à frente de empresas que têm mais de 100 anos de história. E a gente poderia aqui citar mais inúmeras outras empresas que estão rompendo os setores tradicionais da economia com modelos de negócio diferentes. Então, estamos inseridos enquanto sociedade num momento talvez único de transformação, porque a gente não está falando aqui, como o Ferla muito bem comentou, de uma tecnologia ou de duas, mas é uma convergência tecnológica que está atingindo os profissionais ao mesmo tempo, né, IoT, 5G, a inteligência artificial, o Sérgio comentou sobre a realidade virtual, a realidade aumentada. Então são várias inovações desembarcando juntas e que exigem dos profissionais um novo entendimento. E como que eu insiro isso dentro da minha profissão, do meu trabalho? Então, eu fiz uma pós em UC Berkeley em 2016, que é uma universidade que fica junto com Stanford na região do Vale do Silício. Eu escutei dos próprios professores de Berkeley, que tem 150 anos de história, uma das mais renomadas universidades americanas. Não dá para nós, enquanto educadores, achar que o mundo todo está se transformando e inúmeros segmentos estão se transformando e a nossa educação não vai se transformar. Né? Vai se transformar, a gente não está imune a isso. Então, respondendo, Bernardo, na minha visão, essa necessidade de adaptação, ela não é exclusiva do profissional da saúde, mas é uma necessidade hoje de todos. Uma coisa... Por favor, Sim, Sérgio. não, eu queria complementar o que o Maurício falou, Bernardo. Você, Bernardo, você é o curador científico do conhecimento médico, aqui nessa mesa, tá bom? O Ferla e o Maurício são os doers, né? São os doers da educação médica, são muito mais especialistas do que eu. E eu estou meio na linha de frente. Eu queria lembrar uma coisa. O que eu queria lembrar é o seguinte, tudo aqui nós falamos em educação, mas tem uma pessoa na ponta final que é o paciente, né? E paciente está relacionado a resultado. Então eu queria trazer para a discussão o seguinte aspecto. Como Maurício e Ferla falaram muito de novas tecnologias, nós aqui na instituição onde eu trabalho, estamos muito envolvidos na aquisição de novas tecnologias e no treinamento e certificação dos profissionais de saúde em novas tecnologias. Quando isso ocorre, é evidente que o fabricante do medical device ou quem fabrica o pharma, ele é accountable pelo que acontece com o paciente e pelo também, assim como o profissional de saúde, assim como o prestador, assim como a operadora, todos esses são accountables pelos resultados que acontecem com os pacientes. E isso faz com que não somente o olhar do auxiliar de enfermagem, do psicólogo, do nutrólogo, nutricionista, do médico, da enfermeira, se desenvolvam para as plataformas de ensino, mas também os das empresas de medical device e de pharma. Eu também sou consultor da Academia Esculap, que a Academia Esculap em conjunção com a B. Braun, é fabricante de medical devices na Alemanha. E existe uma enorme preocupação também por parte desses players, já que vocês são os doers e o Bernardo é o curador do conhecimento científico, aí eu estou falando qualidade de segurança de uma nova intervenção, qualidade de segurança de uma nova medicação. Se isso não for aferido, e vai ser aferido por quem? Pelas sociedades de especialidade médicas, pela sociedade, pelo Corém, ou pelas sociedades das outras áreas de suporte às áreas de saúde, não, isso é muito devagar. Isto primeiro precisa ser aferido por quem fabricou o medical device ou quem desenvolveu o pharma. Isso é especialmente importante agora no que nós estamos vivendo sobre as vacinas. Eu sou absolutamente incompetente para dar um comentário nesse sentido, mas era essa a lembrança que eu queria trazer, Bernardo. Perfeito. Então, eu acho que praticamente todos nós estamos num consenso em que
existe uma necessidade de eterna renovação, estudo constante, senão o profissional de saúde vai ficar para todos os profissionais, mas o profissional de saúde, que é o nosso foco de hoje, ele vai ficar para trás. Eu sei que o Ferla ele tem feito um trabalho bem interessante em comunicação, que justamente faz com que consegue engajar esse estudante. Então, Ferla, eu queria entender de você qual é a importância de um modelo de comunicação, qual é o impacto de um modelo de comunicação adequado para garantir que esse profissional de saúde entenda essa necessidade e que ele vai precisar estar se mantendo atualizado. Bernardo, a comunicação é uma das questões mais importantes que tem na interação humana, seja na educação, seja numa conversa, num trabalho em equipe, de uma equipe médica, a comunicação sempre vai ser fundamental. É onde, muitas vezes, nós encontramos os problemas. As pessoas sabem o conteúdo e não sabem como transportar. Elas têm a dúvida e não sabem como perguntar, né? Então, a comunicação sempre vai ter uma importância muito grande na educação. E eu diria que tem 3 aspectos fundamentais nisso. Primeiro, você tem que saber se comunicar adequadamente com o seu público para atraí-lo. Hoje no mundo existem muitos conteúdos de tudo que é tipo e de tudo que é especialidade e, como disse o Sérgio, conteúdos muitas vezes que não são aferidos, que não foram testados, ou até conteúdos pouco relevantes, né? E tem muita coisa boa aí pelo mundo, né? Então, a primeira coisa que nós temos que saber distinguir é o que tem de conteúdos bons, auferidos, de boas instituições, de boas fontes e atualizados, porque nesse mundo de tecnologia e nessa velocidade que eu disse da transformação do conhecimento, que eu falei no início, conteúdos muitas vezes na área de medicina escritos em veículos muito relevantes de 2 a 3 anos já estão completamente desatualizados, não valem mais, né? Então, o importante é você saber, primeiro, se comunicar com o setor de saúde, com os alunos, com os professores, aonde ele vai encontrar esse conteúdo adequado. A comunicação. Se não existe comunicação, você não vai saber aonde está esse conteúdo. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é, após você estar nesse conteúdo, tem que ter uma comunicação de engajamento. Então, a instituição tem que falar com o aluno para mantê-lo engajado no conteúdo, utilizando, por exemplo, o Sérgio falou no início, gamification, para que ele, conforme ele vá passando no curso, naquele conteúdo, ele vá ganhando mérito, ele vai ganhando uma premiação, ele vai se sentindo estimulado, medido pelo seu conhecimento, mas estimulado a continuar a reter aquele conhecimento, né? Então, esse é o segundo aspecto. E o terceiro, você tem que saber também fazer uma comunicação com todo o setor para que esse conteúdo seja também disseminado, né? A importância do conteúdo não é só você reter, é como é que você transmite isso para frente, né? Então, eu acho que tem que haver uma comunicação de atração para o conteúdo correto, uma comunicação de engajamento para fazer com que ele tenha esse conteúdo e adquira ele, e uma comunicação para que ele transmita, né? Nós vivemos o mundo da tecnologia, da internet. É fácil, né? Você ter um conhecimento, passar o link, passar um WhatsApp, passar mensagem para alguém. Olha que interessante. Então, no setor de saúde, isso é fundamental. A comunicação para que o conteúdo seja adquirido, absorvido e rapidamente repassado para toda a comunidade. Eu acho que isso é comunicação educacional. Perfeito. Maurício, uma das coisas... Perfeito, Maurício. Una de las cosas interesantes... Eu estou ouvindo uma tradução em espanhol. Bom, Maurício, uma das coisas interessantes que eu acho que é uma realidade, não interessante, mas é uma realidade, é que o profissional de saúde ele está sob extrema pressão o tempo inteiro.
o Covid acho que levou o profissional de saúde aos seus limites absolutos mundialmente. Na sua experiência, existe alguma maneira da gente tentar manter esse profissional de saúde um pouco mais apaixonado ou manter aquela chama ativa do profissional de saúde, já que ele decidiu que ele ia seguir uma carreira de saúde porque ele tinha um ideal. E quando ele começa a atuar, ele enfrenta uma realidade que não necessariamente bate com aquele ideal inicial. Qual é o tipo de dica que você daria para esse profissional de saúde, ou qual é uma abordagem sistêmica que nós, como educadores, deveríamos fazer para manter essa chama ativa, essa paixão viva? Essa é uma boa pergunta, Bernardo. A gente recebeu já nos programas executivos que nós realizamos no Vale do Silício 7 mil brasileiros e brasileiras desde 2015. De empreendedores, profissionais autônomos, médicos, líderes de grandes empresas, governadores de estados. Já recebemos 2 governadores de 2 estados brasileiros. Então a gente tem 7 mil pessoas que representam diversos segmentos da nossa economia. E nos surpreende muito que o profissional da área da saúde, Bernardo, é um dos que mais contemplam esse share, digamos assim, de pessoas que vão para lá. Tanto é que a gente criou um programa focado só na área da saúde. Então, o que isso me diz? Qual é o resultado dessa análise? Para mim, isso deixa claro assim, a veia e o instinto do profissional da saúde por buscar mais, por querer mais, por buscar realmente, assim, será que existe algo a mais que eu possa fazer pela minha profissão para aprimorar, como o Sérgio muito bem colocou, para eu gerar mais resultados para os meus clientes, para os meus pacientes. Desculpa os termos aqui, porque no meu mercado é muito cliente e na área da saúde é paciente, mas assim, isso para mim mostra muito intrinsecamente o que um profissional da área da saúde carrega, né, que é algo muito nobre. E pegando o que o Sérgio falou, e eu trazendo para o meu mercado, que é o mercado da educação, esse parênteses que ele muito bem trouxe, essa mesma dor, Sérgio, a gente também tem exatamente no mercado da educação. Eu acredito que também seja um contexto de outros mercados, mas o resultado, ele é o que dita, qual benefício você vai entregar daquela nova tecnologia que você vai implementar. A gente estuda inúmeras startups do mundo todo para acoplar ela nos nossos modelos educacionais, e o fato tem muita espuma. O que eu estou dizendo tem muita coisa que parece brilhante, mas que na prática, mas será que entrega resultado mesmo? Vou dar uma estatística que no Vale do Silício, para cada 10 startups que nascem, ou seja, para cada 10 negócios novos que usam muita tecnologia para entregar a sua solução, de cada 10, 9 ficam pelo caminho. E um acaba conseguindo algum tipo de engajamento no mercado a ponto de virar uma empresa de fato. Então esse ponto que o Sérgio trouxe faz muito sentido, é muito pertinente, porque a busca por tecnologias que de fato entreguem resultados e melhorem em algum aspecto a relação médico-paciente, isso tem que ser uma preocupação constante, é a preocupação que eu tenho dentro da minha vida, que é o setor educacional, e que eu busco justamente colocar uma lupa para encontrar soluções que realmente elevem o resultado entregue para o consumidor final. O modelo, ele mudou profundamente. A gente teve, logicamente, a gente precisou se adaptar. Uma das coisas que me angustia ou me faz pensar o tempo inteiro o que faltou na minha formação acadêmica foi eu nunca recebi uma aula de como aprender. Então, esse foi um ponto, e a gente tem hoje diversos artigos sobre evidence-based learning, com várias metodologias que trabalham com memorização espaçada, spaced recall, a construção de knowledge database, que são bancos de dados pessoais, ou seja, ao invés de nós sermos, como infelizmente a gente acabou, muitas pessoas foram treinadas de sermos copiadores de aula, começarmos a digerir esse conteúdo e produzir conteúdo que é relevante
para nós. Então, isso é o que a gente chama de base de knowledge database. Eu não sei exatamente se tem uma tradução para português. A gente tem alguma coisa hoje que a gente poderia, de maneira prática, passar para o profissional de saúde como que ele pode começar a construir essa base de dados de conhecimento dele, como é que ele pode se tornar melhor e mais ágil? Estou abrindo para o painel. Posso contribuir só trazendo um caso prático disso que você trouxe, Bernardo, e aí quero muito escutar as opiniões aqui, mas eu não sei se vocês tomaram ciência do que aconteceu na última semana com a Elisa, uma estudante de 17 anos que desde 2018 adotou homeschooling. Ela mora em Sorocaba e ela passou em 5º lugar no vestibular de engenharia na USP. E a justiça barrou ela fazer o curso porque ela não tem o diploma de ensino médio. Eu conversei com a Elisa e a menina, ela é um talento, assim, é um talento. E o que você falou, Bernardo, ela foi atrás, em 2018, ela começou a identificar que eu acho que se eu aprender por conta própria, o meu método pode ser mais eficaz que o da minha escola. Olha só. E ela disse, eu vou adotar o homeschooling. Mesmo sabendo que no Brasil ele não é legalizado. E ela pesquisou, criou um método de estudo, assim, 6 horas por dia, ela mostrou, assim, e passou em 5º lugar Então, acho que isso que você trouxe, Bernardo, é um ponto que na sociedade brasileira a gente tende a cada vez mais discutir isso. Assim, como que a educação ela pode ser cada vez mais um instrumento de formação de autodidatas, né? Assim, a gente está falando aqui de lifelong learning. Assim, você aprender para a vida toda. Teoricamente, a gente está falando aqui que todo mundo vai ter que ser um pouquinho autodidata, porque a tecnologia permite que a gente, com o celular nas mãos, possa absorver conhecimento. Então, eu só coloquei essa cereja no bolo, porque foi um caso emblemático que me chamou muita atenção. Inclusive, a gente conversou com a Elisa e está tentando ajudar da melhor forma. Eu acredito, dentro desse ponto, tem 2 coisas fundamentais, né? Eu acho que o primeiro é cada vez mais, e na área de medicina isso está acontecendo, cada vez a gente vai ter mais uma educação baseada em competências. Né? Você tem que ter o conteúdo teórico, tem que absorver tudo isso, mas você tem que ter um aprendizado que te coloque na prática daquilo, né? Então, eu acho que esse conteúdo baseado em competência, cada vez nós vamos ter mais. E ainda mais com tanta proficiência, com tanta especificidade, com tanta profundidade que as coisas são hoje, você vai ter que buscar uma área e ser profundo conhecedor e ir buscando por conta própria aquele conteúdo, né? Todo profissional que exerce aí a medicina, a enfermagem, fisioterapeuta, o que seja, fez uma graduação. Isso é base, né? Hoje o mercado está regulado dessa forma, é o pré-requisito. Então vamos ter isso. Mas depois disso, cada um tem que buscar o seu conteúdo, a sua aprendizagem para a evolução, que precisa ser contínua, né? E muitas vezes, a partir daí, não se faz através de um diploma mais. É através da busca de competência, né? Então, o profissional tem que saber dizer, eu quero ser isso, eu vou buscar esse conhecimento, ou eu quero... não estou muito bem nessa aplicação, nesse conteúdo aqui, nessa competência, onde eu vou buscá-la? E pontualmente buscá-la. Isso não precisa ser um curso, não precisa ser uma pós-graduação, não precisa ser uma especialização, pode ser um curso de 20 horas, onde ele vai buscar aquilo rapidamente, absorver e aplicar no seu trabalho na prática, né? Nisso hoje, estão se falando muito, nós temos trabalhado muito, o Maurício me mostrou aí o smartphone. Todo mundo tem esse aparelho. Esse é o aparelho da conexão, onde 70% dos brasileiros acessam a internet, né? Então, esse é um aparelho, por exemplo, que a gente pode trabalhar muito microlearning, que é um conceito muito atualizado de aprendizagem de pequenos conteúdos, né? Então, é um microaprendizado no setor de saúde que serve para todos, para o médico, para o enfermeiro, para os funcionários, para reforçar conteúdos específicos. Pensem agora, por exemplo, quanto conteúdo esses profissionais precisavam ter agora no momento de pandemia. Um momento crítico, em que os protocolos, os medicamentos, curso presencial.
e nem podia fazer um curso aí de 6 meses. Era um conhecimento rápido que você deveria adquirir, né? Então, o microlearning, ele facilita isso. Então, a gente cada vez mais tem que encapsular pequenos conteúdos de forma ágil, não complexa, para fazer com que esses profissionais de hospitais, clínicas, facilitem aí a compreensão a partir de materiais, objetos curtos, ritmados, que proporcionem aí uma absorção rápida, facilitada e que dê autonomia para esse colaborador, para esse profissional, de ele realizar esse treinamento curto no smartphone ou no seu tablet, aonde está fazendo no hospital, o que seja, né? Então, e quando a gente fala de conteúdos curtos, às vezes as pessoas pensam, não, mas isso serve para soft skills. Não, serve para muitas áreas, né? Até uma habilidade técnica você pode melhorar ela pontualmente. Mas, claro, ele vai estar muito aí ligado a questões de conformidade, práticas de higiene, protocolos de segurança, habilidades comportamentais, sociais, regras internas da instituição, gestão. Tem uma série de conteúdos que você tem que aprender. São coisas que fazem parte do teu dia a dia e não é uma especialização, não é mais uma graduação, é um conteúdo curto. Então, isso é uma nova maneira que nós profissionais temos que ver. É um mundo que agora se exige e você vive de micro conteúdos que você tem que absorver de forma pragmática para adquirir uma competência. Na prática, Bernardo, vou falar 2 minutos. Na prática, ouvindo vocês, primeiro, quando você perguntou, a minha resposta ia ser Medscape. A primeira resposta ia ser Medscape. Você sabe que, sei lá, você deve saber, mas eu não sei. Quantos leitores de Medscape não são profissionais de saúde? Essa é uma dúvida que eu tinha. Aí depois veio o que o Ferla falou sobre a velocidade de crescimento do conhecimento em saúde, né? Ele dobra a cada 2 anos. Então, a graduação, a pós-graduação, lato sensu estrito, ela de pouco serve para a maioria da massa de trabalhadores em saúde, dos profissionais de saúde, né? Então, a renovação ou a avaliação por competências, ela precisa ocorrer dentro da empresa do profissional, né? Através da trilha, né? Aqui onde nós trabalhamos existe uma trilha. A quantidade de horas de treinamento não vou dizer sufocante, porque não seria legal dizer sufocante, mas ela é muito alta, ela é baseada em competências, você só passa para um próximo estágio se tiver preenchido o anterior. Engraçado que a primeira vez que eu vi isso foi lendo sobre a Khan Academy, né, que não tem nada a ver com a minha especialidade. E outra coisa importante é que o tripé da saúde é feito, né, pelos prestadores, pelas operadoras e pela indústria, né? Em todos esses é necessário que haja avaliação de competências e trilhas que são institucionais, né? E quem valida isso? As certificações, as acreditações que estas empresas têm, quer seja ela uma empresa de educação, quer seja ela uma empresa de saúde, e dentro da saúde, quer seja ela um prestador, uma indústria de medical device ou pharma, ou uma operadora de saúde. Então, acho que cada vez mais, de novo, os especialistas em educação, como vocês, precisam se aproximar também das empresas de certificação, que são internacionais, né, como a Joint Commission. Perfeito. Bernardo, só para colaborar aqui... Se me permite... eu queria agregar uma coisa que o Sérgio falou, que é importante, e para a gente saber que nesse mundo, estamos falando de tecnologia, mas tecnologia é veículo. É o meio que você leva esse conteúdo, device, realidade aumentada, as tecnologias, isso. Mas sempre o fundamental e o prioritário é o conteúdo, como disse o Sérgio. E conteúdo tem que vir de especialista e procurar sempre, quando você bota um conteúdo numa tecnologia, ele tem que ser certificado, tem que ser validado pelos especialistas, né?
Vou citar, por exemplo, um exemplo para vocês que nós fizemos aqui com o INCOR. Nós fizemos um game de massagem cardíaca para atendimento emergencial e alguns cursos online. Todos eles tinham que seguir o protocolo de Manchester, de classificação de urgência de atendimento médico. Então, todo o conteúdo foi pego de especialistas médicos dessa instituição, validado no protocolo de Manchester, e depois cada profissional passou por todo o conteúdo, por todo o game e validou para dizer, não, está 100% correto pela teoria, pelo protocolo e na necessidade aqui da nossa instituição. Então, o conteúdo é importante e ele sempre tem que ser validado pelos profissionais. Perfeito. Estão começando a chegar algumas perguntas. Oi. Não, e só para dar um contexto de eu vou falar menos de um minuto, mas o que o Ferla comentou são chamados nanodegrees, né? Esses degrees curtos, rápidos, profundos, que se especializam num tema muito específico, né? E a gente tem visto o surgimento de inúmeras escolas e academias e universities especializadas em ensinar nanodegrees. Até tem um termo usado muito hoje no mercado americano para isso, que o conhecimento hoje ele é tão dinâmico, o prazo de validade é cada vez menor, a tal ponto de, não, assim, o futurismo é o futurismo, passado já era, o que vale é o agora. E aí tem um termo que é utilizado lá que é o chamado nowismo, que é como se fosse o agoraísmo, vamos assim dizer. O conhecimento ele é tão perecível, ele é tão dinâmico, quando você estuda um conhecimento, um conteúdo, se especializa, já surge outro, que é o nowismo, ele acaba sendo um imperativo no contexto profissional, e aí os nanodegrees, eles são a ferramenta que atua justamente de forma, né, cirúrgica, naquele ponto, naquela competência e naquela habilidade que o profissional precisa. Ou seja, o conteúdo, o conhecimento, ele vai chegar de formatos, de maneiras diferentes, em momentos diferentes, ele vai ser consumido em momentos diferentes. Vocês citaram podcast, vocês citaram textos mais longos, simulação. O que eu acho o que precisa conectar tudo isso? Muitas coisas conectam tudo isso. Então eu vou fazer uma provocação, já que é o futuro da educação, eu vou pegar um autor de 1960 que criou um modelo chamado, desculpa meu alemão, o Zettelkasten, que é uma maneira de criar notas. Então ele foi um sociólogo alemão que criou uma metodologia em que ele anotava somente o que era relevante de todos os lugares que ele captava conhecimento. Então ele lia um artigo, ele captava aquela nota e ele botava numa caixinha. Esse modelo ele ficou parado durante algumas décadas e agora a tecnologia permitiu que esse modelo avançasse muito, porque ninguém precisa mais carregar o arquivo de notas com ele. Hoje você pode ter na nuvem todas essas notas. Então, sendo fiel ao que nós estamos falando, eu não vou explicar o Zettelkasten, eu não vou explicar o que é o Smart Noting, mas eu vou convidar a nossa audiência que se aprofunde e tente buscar somente a partir desses dois conceitos. Eu acho que todo mundo vai se beneficiar se aprender a aprender. Eu vou passar para o grupo uma pergunta que chegou agora, que foi a Covid mostrou que um dos grandes problemas da saúde foi a falta de capacitação profissional suficiente. Como é que a gente consegue demonstrar na prática o quanto houve de desperdício de dinheiro? Dinheiro é uma parte, mas principalmente de vidas, por falta da qualidade na assistência, e como a gente conseguiria convencer o setor corporativo a investir mais em educação? Tem maneira para a gente fazer isso, gente? Bem, eu vou deixar para o Sérgio e para o Ferla para falarem mais especificamente do setor da saúde, mas o que a gente tem visto, eu tenho observado muito que inúmeros países estão criando
aprendizados e não sei se eu posso chamar aqui de cursos, mas programas para capacitar a sua população em relação a essas novas demandas de mercado. Eu vi que a Grã-Bretanha lançou recentemente um programa gratuito para a população minimamente compreender o que é inteligência artificial. Olha que interessante, a Dinamarca fez o mesmo. Nos Estados Unidos, a iniciativa privada está entrando muito forte nisso, a Amazon capacitando seus trabalhadores e criando, vai investir mais de 700 milhões de dólares só em programas de capacitação para o seu time. A China, que é uma outra realidade, mas na quarta série os alunos já começam a aprender sobre inteligência artificial. Então o ponto aqui acho que a gente tem visto o movimento de algumas nações, a gente tem visto o movimento de algumas empresas que entenderam que a melhor forma é elas capacitarem os seus times, mas a requalificação profissional nesse mundo que muda cada vez mais rápido, pelo menos olhando um pouquinho o contexto mundial, assim, a gente começa a ver alguns players se movimentando. E aí eu deixo aqui para os profissionais focados em saúde para colocar isso dentro da área da saúde. A pergunta é sensacional. Sensacional, Bernardo. Existem várias coisas que se confundem aí. Então, vamos lá. Que se confundem, não. Que se somam. A primeira coisa é uma doença viral nova, né? Lá na primeira onda, ninguém sabia exatamente o que fazer. Saíram na frente, basicamente, as instituições que atenderam princípios básicos de gestão, que é olhar o mercado e se preparar. Né, saber o que estava acontecendo em Wuhan no final de dezembro e quando a OMS declarou uma epidemia e se preparar para isso. Isso foi feito por muitas instituições brasileiras, embora, claro, as notícias sobre mau desempenho tenham acontecido. A segunda coisa é que as competências que são necessárias para, na minha opinião, né, para lidar com uma doença infectocontagiosa respiratória, elas são bem conhecidas de todos os profissionais de saúde. O que ocorreu é o que o Ferla falou, na minha opinião, a variável nova que a gente via nos comitês aqui no hospital. Uma quantidade infinita, estúpida de informações chegando de um jeito desordenado e que atrapalharam o cuidado. Não só atrapalharam o cuidado numa única instituição, num único hospital, num único local, mas, como vocês sabem, em esferas muito maiores, né? Em esferas, né, supra-estaduais e até esferas nacionais. Então, a chegada da informação foi difícil. O segundo aspecto importante é como, que a gente viu, né, foi como se preparar para o volume de infectados. Como tratar o volume de infectados novamente. O que está na base? O que está na base disso? Modelos de predição em saúde, que são basicamente transmitidos para os profissionais de economia de saúde por ferramentas educacionais. E isso precisou ser feito em instituição que não tinham departamentos de economia da saúde bem desenvolvidos. Então precisou ser feito de uma forma muito rápida, nova oportunidade para a educação. Né? Sobre os desfechos de pacientes é muito complicado falar, né? Porque aí são muitas variáveis incluídas, os desfechos ruins e bons que aconteceram com os pacientes, né? Envolve sistema de saúde, saúde suplementar, saúde pública, tamanho da população atendida, procura, isso foge à pergunta. A pergunta é espetacular. Como prevenir, como melhorar o desempenho? Sem dúvida, através de educação em saúde. E isso mostrou um shortage, né? Um shortage de profissionais de saúde. Isso revitalizou as terapias intensivas, revitalizou o modelo hospitalocêntrico de atendimento em saúde, né? Porque a gente fala muito de atenção primária, que é absolutamente fundamental e que o brasileiro não tem mesmo, né? Mas nós também não tínhamos terapia intensiva. Os hospitais de campanha, que foram muito criticados, meu Deus, quantas vidas salvaram. Houve exageros, lógico que houve exageros, né? Mas são ferramentas que têm base educacional, as competências são transmitidas de uma forma, uma interação entre um professor e um aluno, né? que são necessárias para convencer as pessoas envolvidas no processo decisório, e acho que isso aconteceu de uma forma
muito boa. Ah, e volto a enfatizar a necessidade sempre da educação estar presente, porque você pode ter o melhor egresso do curso de graduação em enfermagem, do técnico em enfermagem, do médico, mas ele precisa ser rapidamente treinado no atendimento de uma doença nova, infectocontagiosa, que não estava escrita em lugar nenhum. E o segundo ponto eu já falei, é o conflito, como o Ferla já falou várias vezes, o conflito de validação da informação científica. Agora, só Um dos pontos complementando em aí, relação... Por favor, Ferla. rapidamente só, o Sérgio acho que falou muito bem, mas a única forma de evolução que nós temos do setor da saúde, de profissionais, de instituições, de países, a única forma de evolução é através da educação. Não existe outra. A alavanca de qualquer pessoa ou qualquer instituição é a educação. Nós só vamos conseguir melhorar tudo isso com a educação. Quer dizer, a educação é que te dá conhecimento, que te dá produtividade, que te dá assertividade e que te dá competitividade de um país. Então, é a única forma que nós temos. Cada vez mais nós temos que investir mais e ainda mais usando todas essas facilidades que nós temos hoje de tecnologia. Você não necessariamente precisa estar num grande centro de excelência nacional ou internacional para ter a melhor educação. Você pode obter um grau online, ou como a gente falou, de nanodegrees, o Maurício falou, de microlearning. Então, o conteúdo está aí. Nós precisamos acelerar e ter investimentos e que todos olhem. O único caminho para nós sermos uma grande nação ou para nós sermos grandes profissionais é através da educação, né? Sim. Deixa eu só colocar um contexto para... Eu acho que ele acabou, ele mostrou exatamente isso que a gente falou durante toda essa discussão em como a informação ela fica velha, rápida. Então, nós no Medscape fizemos a cobertura do Covid desde o início. Então, para quem não conhece o Medscape, é uma empresa de 30 anos, que condensa todo o conhecimento. A gente recebe todos os papers do mundo, provavelmente não todos, mas a gente recebe a maioria dos papers, e temos uma equipe editorial gigantesca, advisors nas sociedades científicas, e nós submetíamos esses papers e fazíamos a curadoria. E as informações elas foram mudando ao longo do tempo. O que nós observamos de verdade, e eu não tenho mais do que... É um conhecimento muito anedótico, no meu caso, mas a gente observou, às vezes a informação mais atual que nós tínhamos no momento sobre o Covid era aquela. Então, nossa obrigação como veículo era publicar aquela informação. Alguns dias depois, algumas semanas depois, a gente tinha uma informação que era atualizada. A gente avisava que a informação foi atualizada. O gap que eu, como editor-chefe de uma plataforma global, senti foi que algumas informações que já estavam desatualizadas, eu não conseguia, como editor, fazer com que o profissional da ponta entendesse essa informação que ela era atualizada naquele momento, ela já não é mais atualizada hoje. E isso eu sei que existem canais que a gente não controla. Eu vou citar um canal, porque ele é bem característico do Brasil, que é o WhatsApp. Então, às vezes, algo que foi verdade em algum momento, e a gente falou sobre isso, curadoria, verificação de fonte, talvez aquele conteúdo, ele pode não ser verdadeiro, porque a fonte não é boa, ou 2, ele foi verdadeiro, mas ele foi verdadeiro em janeiro de 2020. Ele já não era mais verdadeiro em junho de 2020. Só que por algum motivo, aquele conteúdo de repente explode e as pessoas começam a divulgar aquele conteúdo. Então isso é uma realidade que a gente, não sei se a gente tem solução imediata para isso, mas é algo que acontece. E desculpa, Maurício, eu cortei você. Não, eu ia fazer só porque escutando o Sérgio Ferla e agora você,
eu lembrei de um artigo de Yale que eu li há algum tempo atrás que fazia uma reflexão sobre a educação. Estamos concordando aqui, né, que a educação é a base, né, para a evolução dos profissionais. E esse artigo ele fez uma reflexão muito boa sobre como será a educação talvez daqui 20 ou 30 anos, porque a gente tem um mundo que exige lifelong learners, porém o principal produto da educação é um produto chamado graduação, que tem início, meio e fim. Ou seja, um produto que tem início, meio e fim, num mundo que exige educação eterna. Existe um gap aí, um problema. E aí esse artigo ele fazia uma reflexão, visto que a necessidade hoje de se educar ela é eterna, a inferência que era feita no artigo era talvez em algum momento no médio e longo prazo, o produto graduação, que hoje tem início, meio e fim, talvez vai ser um produto eterno. E aí a nossa experiência com a universidade, que a gente vai lá e estuda 4 anos, 6 anos, 8 anos, dependendo do curso, e eu pago uma mensalidade durante esses 4, 6, 8 anos, talvez vai ser uma espécie de subscription, assinatura, onde eu entro na universidade com 17, 18 anos, com uma assinatura mensal, só que eu não vou viver um produto com início, meio e fim, mas eu vou fazer parte de um produto eterno. Onde eternamente vou ter aquela relação com a instituição de ensino. Por quê? Porque o mundo hoje exige que eu seja um eterno aprendiz. Então, é só uma reflexão que me veio aqui à mente, eu acho que encaixa perfeitamente com esse tópico que foi abordado aqui na pergunta. Porque a graduação, Maurício, ela tem um aspecto regulatório. Depois você tem a sua habilitação franqueada por um conselho, né? Talvez esse teu conceito precisasse ser disseminado junto ao Conselho Federal de Medicina, Federal de Enfermagem, tudo, porque você disse muito bem, a educação é eterna. E a mensalidade, enquanto você tiver, a anuidade, enquanto você estiver exercendo, também é eterna. E também volta porque você falou no início, né, Sérgio, na tua pergunta lá, tem que ter alguém que credencie, que certifique, que valide. Você tem o conhecimento, você tem a habilidade, pode fazer, né? Então, isso também é importante no meio disso para certas coisas, principalmente na medicina, né? Precisa ter acreditação, precisa ter a chancela, que está tudo ok, né? Então, é um misto, vai continuar a educação tradicional, vai ter os nanodegrees, vai ter o lifelong learning, tudo isso é um composto que vai fazer a educação e nós vamos viver assim, né? Não vai ter uma solução única, nunca teve. Já estou recebendo mensagem aqui que o tempo foi esgotado, a gente recebeu bastante elogios e foi ótimo. Eu queria agradecer a todos os palestrantes, eu acho que a gente conseguiu montar um painel que foi bem misto, a gente abordou milhares de coisas ao mesmo tempo e mostrou o quão complexo é esse assunto. Não sei se vocês têm alguma consideração final, apesar da gente já estar no tempo esgotado. Alguma mensagem final de cada um? Para mim foi maravilhoso estar aqui com vocês, foi uma alegria. Muito obrigado, um prazer, um grande prazer. Também só agradecer a vocês, a todo o pessoal do Quiz, da Colmeia, aí pelo excelente evento e parabéns a todos. E obrigado, Bernardo, pela ótima condução aí tua. Obrigado, e Bernardo. Sérgio e Maurício também aí pela companhia. Muito obrigado. Agradeço ao convite também, agradeço aqui a quem compôs essa mesa, tela, entre aspas. Eu acredito demais que o ser humano é a melhor escola. Eu aprendi demais aqui nessa 1 hora, foi incrível. E, mais uma vez, muito obrigado também a todos aqui que estiveram assistindo. Bernardo, obrigado também. Gente, obrigado a todos, foi incrível, realmente aprendi muito e essa conversa não termina aqui. Eu acho que tomara que tenha sido plantada uma semente e a gente possa prosseguir em mais discussões. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigado.